Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo dedicado aqui, trazendo sempre atualizações, informações e notícias do Vasco sempre em primeira mão. Nós iremos detalhar algumas coisas que saíram agora à noite, inclusive sobre a recusa da proposta de Renato Gaúcho em relação à última conversa que a diretoria do Vasco teve com o treinador. Inclusive, nós iremos contar detalhes aqui sobre essa reunião que aconteceu hoje pela manhã. Vamos falar também sobre 2 reforços ou 3 reforços que o Vasco vai ter para o início da temporada. Inclusive, ele já vem até se preparando para ter um bom planejamento para 2025. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês aqui para deixar aquele joinha, deixar o seu like, que é de mera importância. Faz com que o YouTube recomende esse vídeo, o canal, para mais e mais pessoas. Aqui sempre você terá todas as atualizações, informações e notícias do Vasco. E aquilo, vindo de um torcedor que sempre vai pregar a transparência para você que também é torcedor que está vendo esse vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre a questão desses 3 reforços que podem estar muito próximos aí do Vasco de voltar bem para o Vasco. Eu falo de Jair, Paulinho e Coutinho, jogadores que já começaram a se apresentar, já fazendo trabalhos específicos dentro do centro de treinamento, pensando no planejamento para 2025. Isso foi uma decisão dos próprios atletas, pensando que precisam ter algo a mais durante a próxima temporada, sabendo que o início do Campeonato Carioca vai começar dia 12 para o Vasco contra o Nova Iguaçu. Nós não sabemos ainda qual será o campo que o Vasco irá jogar, se vai ser aqui no Rio, vai ser vendido para outra praça, mas a princípio esses 3 jogadores já vão começar a treinar separado, é lógico, porque boa parte do elenco está de férias, por conta só irá se apresentar no dia 4, mas esses jogadores decidiram por conta própria começarem a fazer um trabalho específico de musculação, de até mesmo de campo, para conseguirem estar voando nesse início de temporada maluco que vai ser o ano de 2025, por conta desse calendário, por conta do Mundial de Clubes no meio do ano. Então o Vasco já se planejando, pensando até mesmo que Jair e Paulinho teve poucos minutos durante essa temporada de 2024, sabendo que esses jogadores não tiveram muitas oportunidades por conta das 2 lesões que eles tiveram, lesões graves no joelho, tanto Jair e Paulinho. O Jair conseguiu ter mais minutos nessa reta final de 2024, mas o Paulinho não conseguiu ter tantos minutos assim. Então, pensando no planejamento de 2025, eles querem estar iniciando voando, até porque eles perderam praticamente a temporada. E falando no Coutinho, o Coutinho demonstra a cada dia que passa que ele é muito vascaíno, que ele é muito Vasco, ele quer sempre ajudar o clube. Por mais que ele teve alguns momentos aí muito oscilantes por questão das lesões que ele teve musculares, ele quer começar o ano de 2025 melhor do que terminou o ano de 2024, podendo ajudar mais na sua técnica, na sua qualidade e principalmente fazendo com que o Vasco consiga subir de nível em relação à qualidade técnica que ele pode presenciar, que ele pode exercer nessa função de líder hoje dentro do elenco do Vasco. Então são 3 reforços muito bem para o início do ano de 2025, pensando no Campeonato Carioca já logo de cara e depois a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro começando a partir de março. Vamos falar também sobre a questão aí da proposta que caiu aí no colo do Vasco em relação ao Renato Gaúcho. A gente havia detalhado desde ontem nas nossas lives a partir das 11 horas da manhã em relação ao interesse que o Vasco tinha no treinador Renato Gaúcho. E por ser um nome unânime dentro da diretoria, o Vasco, enfim, conversou ontem com o seu staff, com o seu empresário e ouviu da boca do Renato algumas situações. É lógico que dentro dessa reunião vão ser colocados alguns contrapontos. O principal deles é a preocupação que o Renato tinha em relação ao novo investidor. Ele queria ter uma garantia que, se assumisse um novo investidor, ele seria mantido no cargo. Através da diretoria confirmou que isso não seria problema, até porque
antes mesmo de negociar com qualquer tipo de investidor, isso seria conversado. Então isso foi definido. A questão do planejamento de reforços, de contratações, também havia definido, sabendo que o Vasco não antecipou nenhuma cota de 2025 para 2024, então ficou evidente que o Vasco teria quase 100% dos seus valores nessa temporada de 2025. Mas o que atrapalhou a negociação, Bruno? Exatamente, torcedor, são os pequenos detalhes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes disso, deixa aquele joinha como tá pedindo aqui, ó. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificações e deixa aqui o seu comentário, que é muito importante. Vamos lá, vamos falar sobre a questão da proposta. Renato Gaúcho tinha um vencimento de 1,5 milhão na casa do Grêmio, inclusive ele e sua comissão técnica, Alexandre Mendes, que já está com ele já há bastante tempo, e Marcelo Salles. Ele queria no mínimo R$1 milhão para pelo menos aceitar a proposta do Vasco, mas o Vasco ofereceu R$750 mil para o treinador, que não gostou, não agradou muito a proposta. Uma dos outros empecilhos que era o tempo de contrato, porque Renato Gaúcho queria no mínimo 2 anos de contrato. E também isso não foi empecilho para o próprio Vasco, porque viu enxergar com bons olhos essa questão do tempo de contrato. Mas, infelizmente, em relação à questão do Renato Gaúcho, a negociação parece que travou. O Renato recuou em relação à proposta e o Vasco vai talvez ter que buscar no mercado outras opções para o técnico do Vasco. O Vasco vive andando em lentidões de tartaruga, de bicho preguiça. Nós vamos chegar praticamente mais do que a metade do mês. Tá faltando 2 semanas para acabar o ano e a diretoria não conseguiu definir um técnico para a próxima temporada. Se bobear, vai acabar sobrando para o Felipe comandar o início do Campeonato Carioca no ano que vem. Então vamos ver se a diretoria vai continuar na insistência do Renato Gaúcho ou vai propor uma outra opção. Havia se comentado em relação aos bastidores que o Pedro Caixinha não teria sido descartado, mas também o que pesa para o Caixinha vir para o futebol brasileiro é a questão da estrutura, e hoje o Vasco não tem uma estrutura adequada, infelizmente. Essa é o que pega em relação a isso. Então nós estamos trazendo aí as notícias do Vasco sempre em primeira mão para você. Então deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Eu gostaria de ouvir a sua opinião e principalmente compartilhe esse vídeo para grupos de WhatsApp, divulgar em grupos de Telegram, Instagram, Facebook e muito mais. Giro Vascaíno sempre trazendo a verdade para você, torcedor. Nada de conversas fiadas e nem mentiras. Aqui você terá sempre a verdade. Saudações vascaínas, um grande abraço. Amanhã estaremos juntos na nossa live às 11 horas da manhã para estarmos debatendo sobre todas as notícias do clube.